Imagens aí de paparazzo rubro-negro, é isso mesmo, Papa? Gabriel Orfon. Gabriel Orfon, nosso parceiro aí, um abraço pra ele, que tá sempre aí na equipe do lá. Papa. O Flamengo venceu o Vitória ontem jogando no Barradão, uma partida que no primeiro tempo estava se desenhando muito fácil, mas o próprio Flamengo, na minha humilde visão, se complicou pela falta de letalidade que a gente fala aqui dentro do placar aberto há muito tempo. Cara, esse gol perdido do Juninho foi brincadeira. Teve esse gol perdido, teve uma bola na trave. Aí ele ia se redimir, também. né? Ele ia se redimir logo na sequência. Então já aproveita, Papa, faz sua análise aí dessa vitória do Flamengo, depois a gente passa pra Raíza, pra Esther, e eu dou também aqui meu parecer. Flamengo jogou bem, Papa? Jogou muito bem no primeiro tempo. Eu vou falar pra você, cara, eu acho que se tem um erro que o Felipe tá cometendo no segundo tempo, apesar de que você tem... O Arrascaeta, ele provou mais uma vez que é um jogador que você tem que tentar deixar ele em campo o máximo de tempo possível, né? Com os lampejos que ele tem. Você vê que o Flamengo no Mundial de Clubes contra o Liverpool saiu o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, o time acabou. Não tem criação, não tem... O Flamengo sem esses caras não tem criação. É o Flamengo sem o Arrascaeta. Eu até acho o seguinte, quando ele estiver lesionado, enquanto o Flamengo não contratar um camisa 10, se é que precisa, o Flamengo tem que dar oportunidade para o Matheus Gonçalves. Eu tenho informação que ele está voando nos treinos, ô Pedrosa. O Matheus Gonçalves está voando nos treinos. Gosto muito dele. Ele é espetacular. Gosta dele? Gosto muito. O jogador extremamente técnico. Jogaria muito no Vasco? Facilmente. Dizem que ele é vascaíno. Ah, eu não sei. Eu não vou entrar nessa questão, até porque a torcida do Flamengo está jogando no Flamengo. Pô, o garoto é novo. O garoto joga bem dentro Mas e joga muito, tá? Gosto dentro muito. E fora de campo, hein? Diferente. Dentro e fora. Ai, Papa. Ele é bom. Ele é um apelido bom também ele dele. É bom, né? Ele é bom. Ele é um moleque de gente boa. Isso, meu filho, não, é um garoto, é um garoto bom. Independente dessa história toda e tal que aconteceu. É coisa de garoto, normal, e você percebe que não deixa nada de fora influenciar no campo. Ele não teve momento algum que a gente vê o Matheus Gonçalves na carreira dele desvirtuado por alguma coisa, tem que voltar pra base, não sei o quê, porque não tá... Não, ele tá lá. Só que o Felipe não tem dado oportunidade pra ele. Eu não consigo entender um Flamengo onde você tem o Arrascaeta, e aí eu vou passar até a opinião pra Raíza também, aí depois eu gostaria de comentar rapidamente sobre os lances do jogo, e acho que o Juninho é muito bom. Tá? Antes que fale alguma coisa, o Juninho é muito bom. Ele me lembra o Emerson Sheik, no começo também no Flamengo. Ele me lembra muito o Sheik. Ele não é o jogador, o matador igual o Pedro para fazer o gol, mas ele tem muito, cara, ele tem muita importância pro time. Ele não é o Carlinhos, porque o Juninho ele vem para ajudar a defesa. Ele tá em todos os cantos do campo. Realmente, ele perdeu um gol que não pode perder? Perdeu. Já é a segunda vez que ele faz isso. Mas ele decidiu lá na Venezuela contra o Deportivo Táchira. E ontem ele ia fazendo um golaço também. E, cara, ele tá sempre ali à disposição dos outros, tá sempre ali ajudando a equipe. Eu acho que é um jogador muito participativo, diferentemente do Carlinhos, que eu também torcia para dar certo, mas eu vejo coisas boas no Juninho. Sobre o Matheus Gonçalves, para passar para vocês, eu acho que o Flamengo tem, dentro do elenco, um jogador que tem... Cara, eu tô te falando que eu tenho informação, pessoas que acompanham, veem o garoto treinar. Ele tem o lampejo que o Arrascaeta tem. Ele é craque, o garoto. Não, ele subiu ao Flamengo, e quem acompanha minimamente futebol de base, Raíza pode falar um pouco mais sobre isso, sabe que o Matheus Gonçalves era encarado como joia, como craque da geração dele, como craque do Flamengo. Dentro do elenco, cara, isso me deixa tão bolado. Só que, e aí talvez seja um problema do futebol brasileiro, tá, Papa? Jogadores com tanta qualidade, eles não jogam mais pelo meio. Eles são colocados na ponta. Isso é um problema grave da nossa formação do futebol brasileiro, não é do Flamengo só, não. Olha a qualidade do Matheus Gonçalves, como ele consegue dominar a bola, como ele vê sempre o gol, como faz ele gol tem também. 1 contra 1, como ele é um cara que tem muito mais futebol do que só ficar do lado direito. Eu acho que tem que deixar ele, fazer ele evoluir como um meio campo, como um camisa 10, coisa que a gente produz pouco hoje em dia. A gente produz muitos jogadores qualificados, uma gama de talentos enorme, mas que a gente não consegue produzir mais camisas 10 como antes. Não sei se a Esther concorda, o que você acha disso, Esther? Com certeza, inclusive eu estava conversando com um grupo de amigos e a gente estava passando por isso, né? Quem são os camisas 10 do futebol brasileiro hoje? Quem você olha assim, aí tem o Arrascaeta, tem o Ganso, tem o Memphis. Arrascaeta e Memphis não são brasileiros. Aí, enfim, tá faltando Coutinho. Alan Patrick. Mas assim, são caras de outra geração. Exatamente. Não tem ninguém surgindo agora. Sim. E apesar de... Não gosto de elogiar jogador do nosso rival, né? Direto. E o Matheus Gonçalves também tem um histórico muito bom contra o Fluminense na base também, né? Mas é um ótimo jogador, é um jogador que eu vejo muito potencial, assim.
merece ter mais minutos dentro de campo, até porque o jogador, quando ele tem esse brilho, já ele precisa entrar em campo para poder começar a se adaptar, se habituar. Às vezes ele não entra muito bem, mas ele precisa de tempo, né? Se os nossos jogadores, que às vezes vêm já são criados, né? Os mais velhos já são criados e precisam de uma adaptação, quem dirá os jovens que estão vindo agora, estão se adaptando ao profissional. E eu nem acho que o Matheus Gonçalves também tem esse tipo de problema de adaptação. Eu acho que ele já é um jogador que está bem integrado ao elenco do Flamengo, volta pra base, né? Ele não volta pro sub-20, ele fica direto. Então, assim, eu acho que o Felipe Luiz podia apostar mais nele e quando não tem essa falta da Arrascaeta, colocar ele. Foi o que o Pedrosa falou. A gente não produz mais jogadores de meio de campo, é só ponta, ponta, ponta. E isso aconteceu com o Riquelme Felipe também. Verdade. Ele era um jogador de meio de campo e foi sendo jogado para a ponta ao longo dos jogos e dos treinos que foi jogado para a ponta. E aí você fica sem uma referência dessa nova geração de meio-campistas. Então, assim, acho que é uma boa pro Felipe Luiz colocar ele no meio de campo. E assim, eu acho que se ele se destacar no meio de campo, eu vou ver se o Papa concorda agora comigo, a chance dele também sair daqui do país com uma fama maior é muito grande, porque se ele se destaca, se consolida como meio-campista que está em falta, cara, ele tem tá numa prateleira muito mais acima, porque ponta tá sendo produzido o tempo todo, e ele como meio-campista que tá em falta, tá sendo uma posição escassa no futebol, aí tá ótimo pro garoto. Raíssa, apesar do Matheus Gonçalves não ter tido tantas oportunidades aí como um camisa 10, tem um camisa 10 no Flamengo que joga muita bola e ele se chama Georgian de Arrascaeta, que independentemente de qualquer coisa, fisicamente sem dúvida deixa muito a desejar nos últimos 2-3 anos. O Flamengo tenta fazer um trabalho especial no início dessa temporada para ter momentos de craque, de gênio, como ele teve nessa partida contra o Vitória. Gostou do Flamengo, Raíssa? Foi um golaço do Arrascaeta, né? Eu gostei do Flamengo, acho que o Flamengo jogou bem contra o Táchira. O Flamengo não tinha jogado bem, eu falei inclusive no programa, critiquei a atuação do Flamengo, mas contra o Vitória o Flamengo jogou bem, o placar não foi folgado, foi um placar de 2-1. No finalzinho do jogo ali, quando o Vitória empata, o Flamengo leva um sufoco, sofre demais e acho que a gente já falou várias vezes sobre essa questão da efetividade do Flamengo, existe uma expectativa muito grande nesse retorno do Pedro, né? Mas é um retorno com calma, é um retorno pouco a pouco, então não dá para jogar tudo isso nas costas do Pedro. Ele voltou agora, o Flamengo vai voltar a ser letal. O Pedro vai começar os jogos no banco, vai ter todo um cronograma em relação à preparação dele. Como eu já falei no programa, eles vão preparar o Pedro para que ele esteja ali 100%, e eu falo 100% também na questão física, para o Super Mundial de Clubes. Então, nesse primeiro mês, pelo menos, vai ser um retorno bem gradativo e de leve. O Flamengo jogou bem, né? Como eu falei, o Flamengo teve muitas oportunidades, acabou pecando mais uma vez, e na minha opinião, o Flamengo, Pedrosa, o Flamengo precisa ir ao mercado contratar um centroavante de alto nível, do nível que o elenco do Flamengo merece. Não é justo colocar essa responsabilidade na conta do Juninho, que é um jogador interessante, é um jogador que se movimenta, que briga, que dá opções, apesar de não ser um centroavante, ele é mais uma espécie ali de segundo atacante, enfim. Ele vai ajudar o Flamengo, na minha opinião, mas o Flamengo precisa de um centroavante do nível que o elenco do Flamengo merece. E aí eu volto lá atrás, né, quando o Flamengo traz o Pedro, o Gabigol vivia o auge dele. O Gabigol estava no auge técnico, no auge físico, vivia o seu prime. E o Flamengo foi no mercado e buscou o Pedro. E o Pedro ajudou demais o Flamengo em 2020. O próprio Gabriel se lesionou. E no momento que o Gabriel se lesiona, o Pedro entra e faz gol atrás de gol, ajuda demais o Flamengo no Campeonato Brasileiro. 2021 ele também entregou muitos gols. 2022 eu arrisco a dizer que se o Flamengo não tivesse um atacante como o Pedro, o Flamengo não teria conquistado os títulos que conquistou. Copa do Brasil e Copa Libertadores. Em 2023 ele é fundamental mais uma vez, e aí ele se lesiona, e o trabalho do Tite, que era muito moldado em cima do Pedro, ele desmorona completamente. Enfim, eu dei esse exemplo porque eu acho que é o exemplo claro. O Flamengo precisa de um centroavante de nível. Esse centroavante não é o Juninho, apesar de novo, ser um jogador interessante, um jogador que vai ajudar e tal. Mas, quando o Gabigol vivia o seu auge, o Flamengo foi lá, trouxe o Pedro
e na prática foi demonstrado a diferença que isso trouxe para o Flamengo nos últimos anos. Então, assim, eu acho que o Flamengo tem que avaliar isso, Pedrosa. Precisa de um centroavante, precisa contratar um centroavante. E essa lesão do Pedro é uma lesão séria, né? Ele já lesionou dessa forma o outro joelho, então ele já está com os 2 joelhos assim lesionados. É um jogador que vai ter que ter nos próximos meses aí um cuidado especial em cima dele em relação à parte física, para não voltar a ter problema grave assim. E eu acho que não vai ter saída. O Flamengo precisa trazer um jogador para a posição, Pedrosa. Excelente explicação, Raiz. Eu acho que quando você volta ao passado, você percebe o quanto o Pedro foi importante para o Flamengo, principalmente naquele ano quando ele foi o rei da América, mas acho que também na ausência do Gabigol, que ainda era um Gabigol que entregava muito. O Pedro também foi muito importante. Eu lá no SBT... É bom ter disputa, né, cara? Papa, é bom ter jogador de alto nível. Próximo, né? É bom ter jogador de alto nível. No ano passado, quando o Gabigol lá no SBT, eu falei, quando o Gabigol tava com aquele problema de doping ou não e tudo mais, quando o Gabigol ia ser utilizado ou não era, tava afastado e algum... Cara, eu falei desde o meio do ano, o Flamengo precisa contratar um outro camisa 9. O Flamengo precisa de um novo centroavante. O Pedro tinha se machucado e o Flamengo teve uma janela para fazer isso e não contratou. E aí na janela desse ano, claro, tem que respeitar muito o orçamento, já que essa diretoria atual também está tentando entender como estão as contas do Flamengo, trouxe o Juninho, 5 milhões de euros, acho que é um valor ok para o Flamengo, porque é o Flamengo hoje a potência que é, mas o Juninho de fato, na minha visão, não é esse centroavante, Raíza. E a gente pode ver muito bem a falta de letalidade do Flamengo no primeiro tempo, que cria muito, um volume absurdo de jogo, principalmente quando o Gerson e o Wesley estão dentro da partida. É impressionante o entrosamento desses 2 jogadores, mas outras oportunidades também foram criadas pelo Flamengo, com o Everton Cebolinha, que até teve uma cabeçada que jogou pra fora. Enfim, com 20 minutos de jogo, se o Flamengo tivesse 2-0, não seria nenhum absurdo nessa partida contra o Vitória. Só que falta alguém pra ser o definidor. E aí eu vou falar sobre a lesão que o Pedro teve, ô Raíza, que é a segunda lesão de ligamento cruzado anterior que você citou muito bem. Eu não sou atleta, tá, gente? Primeiro num joelho e agora no outro. Exato, eu não sou atleta, mas além de ter tido também uma lesão como essa de ligamento cruzado anterior, eu já conversei com diversos jogadores e diversos ortopedistas, diversos doutores que inclusive trabalham dentro do futebol. Muitas vezes o atleta nunca mais volta a ser o mesmo. E muitas vezes ele nem consegue ter a garantia, a segurança para poder voltar a ser o mesmo. E eu espero que o Pedro, como o Bruno Henrique conseguiu, volte a ser o jogador que a gente sabe que ele é um craque. E eu não digo isso nem só para o Flamengo, mas também para a seleção brasileira. O ponto é, eu acho que o Flamengo, que tem o time que tem, ter uma carência quando o Arrascaeta não joga ou quando o Pedro está indisponível, não pode acontecer. Se eu elogio tanto aqui o elenco do Flamengo, que tem vários e vários jogadores de qualidade, de seleção em todas as posições, falta um camisa 10 reserva e falta um camisa 9 reserva. Não seria o Matheus que a gente estava falando? Poderia ser, Papa, mas como é que a gente vai saber se não é ele? O técnico... Se o Flamengo criou um Vini Júnior, mas criou um Paquetá... Você tá entendendo o que eu tô falando? É claro. Como é que você vai claro. saber? Você vai, eu fico o dinheiro que você tem para contratar um atacante, de repente, que a Raíza falou, sim, que é para disputar, que o Flamengo perdeu o Gabigol. Por ele mesmo, né? Não digo pela saída, não. O Gabigol deixou de ser aquele Gabigol. Sim. Você não tem esse atacante ali, o centroavante. Eu falei logo de cara que eu acho que ele lembra mais o Emerson Sheik do que um centroavante. Vamos dizer que o Sheik tá uns 10 degraus acima do Juninho. Não, cara, mas eu tô dizendo assim a função. Mas eu entendi o que você falou. Não é o jogador. É o segundo atacante. Ele é o segundo atacante. É o Wagner Love, tá? É o jogador que... Era quem? Adriano, Imperador e Love. Quem era o que fazia o gol? Era o Adriano, entendeu? Sim. É isso que eu tô querendo dizer. Sim. Então você tem esse jogador, o matador, e tem o segundo atacante. Eu vejo ele como esse segundo atacante. E eu acho que o Flamengo precisa, sim, de um primeiro atacante, de um centroavante, assim, top, para brigar com o Pedro ali. Perfeito. Até quando um se lesionar, você tem uma sim. opção. Eu acho que esse dinheiro que o Flamengo poderia gastar no camisa 10, o Flamengo poderia gastar na contratação de um atacante